Graça e paz. Amém. Olha para essa pessoa linda que está ao teu lado e um sorriso concreto para ele. Amém. Só tem gente bonita, né? Nós estivemos aqui pela manhã, louvando a Deus, na glória do nosso Pai. Depois saímos reunidos. Graças a Deus, dessa vez não foi fígado. E tivemos uma moça abençoada, não é, Lucas? Não é, Lucas? Glória a Deus. Eu imagino pelo que o pastor Marivaldo nos teve conosco, né? E ela dá umas boas risadas com a gente também. E nós louvamos a Deus, porque a vida cristã, ela é como Deus quer. Saber desfrutar das coisas de baixo e se preparar para a excelência de cima. E nesta noite nós estamos aqui para bem dizer mais uma vez, louvar o nome do Senhor por sua bondade. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Achamos? E vem a escola dominical, já disseram amém. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Logo depois tu encontra 1 Samuel. Aí depois 2 Samuel. 1 6, 2 6, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esther, Neemias, Jó. Se tu vir para a escola dominical, também de tudo isso. Amém. Amém. O menino Samuel servia o Senhor diante de ele naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vai deitar. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo. Fala, Senhor, porque o teu povo. Fala, Senhor, porque tua igreja. Fala, Senhor,
porque eu, pastor Reinaldo, fala, Senhor, porque é a tua casa. Fala, Senhor, porque nós estamos aqui só para te ouvir falar. Tu és o eterno, o único, verdadeiro, justo, fiel, em cuja presença nós, a tua igreja, estamos. Nos curvamos diante da tua soberania e grandeza, porque nos portamos como servo, porque tu não és apenas o meu Salvador, mas também é o meu Senhor. Por isso nós tributamos a ti honra, louvores e glória nesta hora. Ao mesmo tempo que aqui estamos a ministrar a tua igreja e CPI aqui em Cipó, te pedimos também que seja com a nossa igreja ali em Tucano e ministre também a tua palavra do povo que está lá servindo. Em nome de Jesus nós oramos. Diga amém. Amém. Tome seu assento, dando glória a Deus. Redobre sua atenção nesta noite um pouquinho mais, porque nós cremos que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Amém? O livro de Samuel é o livro do divisor de águas. Assim como Moisés, quando tira o povo do Egito e que passa pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho é um divisor de águas. Atente para essa palavra, porque um era o Israel antes do Mar Vermelho, outro era o Israel depois do Mar Vermelho. Antes do Mar Vermelho era um povo perseguido, depois do Mar Vermelho era um povo o qual Deus abateu o seu perseguidor. Antes do Mar Vermelho era um povo escravo, depois do Mar Vermelho era um povo livre. Antes do Mar Vermelho era um povo que só tinha lamento, mas depois do Mar Vermelho era um povo que cantava e celebrava e adorava ao Senhor pelas suas conquistas e vitórias. Porque o Mar Vermelho foi um divisor de água para Israel. De igual modo, Deus recolhe a Moisés e Josué começa a assumir o povo. Este povo até então é um povo nômade que está indo de terra em terra, de deserto a deserto, de luta em luta, até que Josué agora chega diante do rio Jordão, e Deus diz para Josué: se levanta, moço, se esforça, porque eu te farei levar este povo até a terra da promessa. Eu estarei contigo. E Josué se levanta na força do Senhor, aquele Deus que deu graça a Josué, e Josué passa o Jordão juntamente com o povo de Israel. O povo de Israel antes do Jordão era um povo que não tinha tendas e casas fixas, não tinha terra própria. Depois do Jordão é um povo que agora tem tendas e casas fixas, porque eles têm uma terra própria. Antes do Jordão era um povo que ficava andando, peregrinando. Depois do Jordão era um povo que agora já tinha estadia, estava estabelecido. Assim como com Moisés e o Mar Vermelho foi um divisor de água para Israel, eu estou construindo a mensagem, se atente a isso. Assim como o Mar Vermelho foi um divisor de água para Deus e Israel, usando a Moisés, assim também o Jordão foi um divisor de água e de tempo e de história para Israel, Deus usando a Josué. Todavia, porém, esse povo que passou para o outro lado do Jordão, depois da morte de Josué, Deus levantou muitos juízes para poder trazer o povo de Israel novamente para o Senhor. Por quê? Porque o povo de Israel na época dos juízes era um povo meio perturbado, que de manhã eles iam à tenda do Senhor para louvar a Deus, mas à noite eles pecavam contra Deus. Durante o dia eles iam até Siló para adorar a Deus, mas durante a noite era um povo que se desviava da presença de Deus. E esse Deus que sempre quis trazer o povo para perto, ele levanta os
passando lá atrás com Otiniel, depois Jair, depois Débora e Baraque, e depois Sansão, e depois Gideão, depois Jefité. E Deus foi levantando, mas nenhum dos juízes deu aquilo que Deus queria que eles tivessem de verdade para ele. Porque não basta apenas ser juiz e liderar, precisa ser aqueles que têm um coração voltado à adoração para Deus. De nada adianta tu ser muito guerreiro, Deus está atrás dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, no espírito da verdade. Atente para isso nessa hora. Diante dessa situação conturbada, o povo está meio disperso, porque nenhum dos juízes deram aquilo que Deus queria receber de Israel. E Deus está procurando alguém que lhe dê alguma coisa para poder fazer uma grande obra com ele e trazer novamente a presença de Deus à terra. E é nesse contexto que nós vemos a passagem de Samuel. Samuel é filho de Ana. Ana é aquela mulher estéril, a qual a sua competidora, chamada Penina, sempre que eles iam no tabernáculo de Deus, anualmente ofereceu seu sacrifício a Deus. Enquanto eles iam, a Bíblia diz que o marido de Ana, Elcana, dava a porção dobrada de oferta para ela ofertar ao Senhor lá no tabernáculo. Mas a Penina, ele só dava uma porção. Mas Ana tinha um vazio dentro dela, porque Ana, diferente de Penina, não tinha filho, e Penina tinha filhos. Todavia Penina zombava de Ana, e Ana engolia calado. Nós observamos que muitas das vezes na casa de Deus tem sempre as Anas, glória a Deus, mas também tem as Peninas. Porque assim como na casa de Elcana tinha Ana, mas também tinha Penina. E há um problema nessa geração, porque nessa geração todo mundo se coloca como vítima da situação, como vítima do sistema. O problema nunca somos nós, o problema sempre é a Penina. O problema nunca somos nós, porque nós somos os Davis, nós somos as Anas da história. Nunca assumimos a responsabilidade de olhar para nós e dizermos: peraí, eu é que sou a Penina dessa história. E quando tu não entende, muitas das vezes, que tu é a Penina da história, você nunca será tratada por Deus. Vai ser difícil tu dar glória a Deus nessa história. Porque quando nos colocamos na posição de Ana sempre, na posição de vítima sempre, na posição de sermos nós a perseguida, nós nunca atentamos que é nós que precisamos ser tratados. E está cheio de crentes dentro das igrejas que precisam ser tratados por Deus, mas porque nas suas orações se colocam na posição de Ana, dizendo: Senhor, é Penina, é Penina, é Penina, é Penina, nunca serão tratados e correm o risco de perder a salvação em Cristo. Mas como nessa igreja aqui só tem Ana, glória a Deus, aqui não tem nenhuma Penina. Oh, e aonde? As Peninas estão em todos os lugares. Talvez nesta noite tu seja uma Penina. Você pensa que eu vim aqui massagear seu ego? Não digo. Porque Deus não vai levar ninguém para o céu com o ego massageado. A primeira coisa que Deus faz para o homem é quebrantar ele e quebrar o seu ego. Porque quando o seu ego é quebrado, ele passa a ser o governo na sua vida.
de vítima sempre ia lá em Siló. Siló era uma cidade de Efraim, onde estava o tabernáculo de Deus, e ali estava o sacerdote ali, concentrando a adoração a Deus. Porém, nessa época, diz o texto, que Deus já não mais falava no meio do povo. Cuidado, muito cuidado, porque quando nós começamos a ouvir as vozes que não são de Deus, ele se cala e deixa você ouvir o que você quer ouvir. E se Satanás sabe de uma coisa, ele sabe com propriedade que nós gostamos de ouvir o que ele tem a falar para nossa dialeta. Glória a Deus. Aleluia. Eu não ia pregar essa mensagem. Glória ao teu nome, Senhor. Mas eu vou até. Glória a Deus. Como pode, pastor Reinaldo? O tabernáculo estava lá, a arca da aliança estava lá, os sacerdotes estavam lá, mas Deus havia se calado. Não sou eu que digo, é o Senhor na sua palavra. Você já observou que essa geração, pastor Marivaldo, eles estão deixando o culto das igrejas, estão virando adoradores virtuais. E aí tu vai ter também um céu virtual para você. Pessoas que estão se curvando a mensagens de internet e já não conseguem mais ouvir a voz do Senhor, porque quem ouve mensagem de internet quer ouvir o que lhe agrada. Porque ninguém que ouve mensagem na internet, quando ouve uma mensagem confrontando o que está precisando ser confrontado, dentro dele, dentro dela, ele passa. Aí quando vê uma massagem que lhe agrada, ele abraça. E aí se coloca na posição de vítima. Senhor, essa mensagem está cheio de pregadores aí que alimenta isso em muitos corações. Glória a Deus. E nesse contexto que ela está indo lá em Siló, lá no tabernáculo, dar sua oferta a Deus. Diz o texto que no meio do caminho, Penina ia perturbando ela, e ela indo adorar. E ela chegava lá diante do tabernáculo, perante o sacerdote, dava sua oferta. E quando ela entregava a sua oferta, ela fazia uma oração a Deus. E na sua oração ela dizia: Senhor, me dê um filho, me dê só um filho. Ana precisa de um filho, e Deus precisa de um ungido para poder assumir o propósito novamente, para trazer a palavra novamente. Ana precisa do filho, e Deus precisa de um ungido. Enquanto nós não damos para Deus o que Deus quer da gente, nunca que a gente precisa, Deus dará a gente. E por isso Ana, todo ano, diga todo ano, ela ia e ofertava a Deus e fazia o seu pedido: Deus, me dê um. E ela voltava estéril novamente. Terceiro ano, Ana vem de novo.
oferecer o sacrifício, e oferece o sacrifício, e a oração dela é: Deus, me dê um filho. E ela volta de novo estéril. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos se passam, e Ana vem de novo trazer o seu sacrifício em Siló. E naquele dia ela oferece o sacrifício. E então ela vai fazer a sua oração a Deus. E está os anjos no céu olhando. E está Deus olhando na terra. A petição de Ana. E Ana faz a oração: Deus, me dê um filho. Os anjos ouvem, Deus ouve e diz de novo. Só que naquele dia ela não para a oração e volta para casa. Ela continua: porque se o Senhor me der, eu também te dou. Porque eu preciso de um filho, e tu precisa de um ungido. Usa o teu ventre para trazer o que tu quer. Naquela hora, Deus engravida Ana, porque ela sai fertilizada. Entenda aqui, por favor. Porque não é Eucana que tem o poder de engravidar Ana. Ele tentou 20 anos. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. E ela já sai com a bênção da gravidez. Ela vai chegar em casa, só vai confirmar o que já está confirmado. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que ela fala: Senhor, quando o menino nascer, eu pegarei ele no colo, amamantarei ele, e quando ele parar de amamentar, eu levo ele para ser seu. Olha para aqui, aprenda isso nesta noite. E ela amamenta 1 ano, pastor Maribel. Amamenta 2, 3, no 4º ano. Quando o menino larga o peito, ela então disse: agora é hora da gente adorar a Deus. E ela então pega Samuel e diz: Samuel, se vista com essa roupa. E ele diz: mãe, por que essa roupinha é diferente? Porque essa roupa é diferente para o que eu vou fazer. E ela se veste e leva o menino. E quando chegam diante de Eli, sacerdotes, lá na tenda, por favor, atenta para isso. Ela olha para os filhos de Eli e diz: eu vim trazer a minha oferta. E eles então procuram: cadê? É pomba? Não tem pomba hoje. É o que? É uma ovelha? Não, hoje eu não trouxe ovelha. Então tu trouxe o que? Bezerro? Não, eu não trouxe bezerro. Tu trouxe cevado? Não trouxe nenhum boi, nenhuma vaca. Você pode ser bem. Embora. Vem lá. Por aí, lá. Levantei. Levantei. E Ana está levando. E ela está chorando. Porque quem a receber quando pede, também chora para entregar quando vai. E ela está chorando. E o sacerdote pergunta: cadê a oferta? Cadê? É pomba? Não tem pomba. É uma ovelha? Não tem ovelha. É um bezerro? Não tem bezerro, meu senhor. Que é um boi, mamãe? Não tem. Não que tu trouxe?
trouxe uma oferta que ninguém nunca deu. Porque quem quer receber o que nunca teve, precisa também ofertar o que nunca ofertou. Não entendeu não? Quem quer receber o que nunca teve, tem que ofertar o que nunca ofertou. E eu vim trazer esse presente, a minha oferta. Sacerdote olha e não sabe o que fazer, mano. Ué, o que eu faço com o menino aqui no tabernáculo? O que eu faço com o menino no tabernáculo? Olha, quando traz o cabrito, eu sei. Quando traz a ovelha, eu sei. Quando traz o boi da vaca, eu sei. Quando traz essas ofertas, eu entendo disso. Mas o menino, o que eu faço com o menino? Aí alguém sussurra no ouvido do sacerdote. Ele está velho, precisa de um menino para servir ele. Para quando ele gritar e precisar de alguma coisa, o menino vai atender. Então deixa o menino aqui. Ele vai ficar aqui só para servir. Ela vai embora, deixa o menino lá. 4 anos. 4 anos de idade. Quando ela chega em casa, a máquina dela abre de novo e ela tem filhos. Tem filhos. Tem filhos. Tem filhos. Porque quem semeia uma boa semente, colhe frutificadamente a semente da mesma espécie. Olha para aqui que eu estou aprendendo esta noite. É impossível plantar chaga e colher coco. É impossível plantar caju e colher morango. Quem planta, menino. Recebe, recebe, recebe. E a cada ano uma colheita, a cada ano termina, está vendo a árvore dela florir, 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 florir. Não estou pregando para uma geração que está prestes a colher frutos da paz. E ela nem sabe. Mas ela deixou lá no altar do Senhor o que Deus estava esperando para revolucionar a terra. Durante aquele ano, dos 4 anos até os 14 anos, aquele menino de 4 anos, pastor Marivaldo, só aprendeu uma coisa. Sabe o quê? Samuel, vem aqui. O que o senhor quer? Pega água para mim, Samuel. Pega água, vai, Samuel. Pode ir, Tânia. Pode ir, papai. Tânia, vem aqui. Mais água. Pode ir, cara. Vai-te embora. Tânia, vem aqui. Pega a almofada. Põe aqui. Estou cansado. Vai-te embora. 10 anos. Tânia, vem aqui. Põe a almofada lá. Eu mandei que eu coloquei aqui ontem. Hoje eu quero. Vai-te embora. Eu estou falando de Samuel. Tu está entendendo? Só que quem aprende a servir não serve reclamando. Só eu. Só eu. Nasci assim nas igrejas. Tudo
está crescendo um servo. Porque servo se aprende na prática. Aleluia. E servos com excelência só aprende fazendo. Aquilo está tão impregnado em Samuel, que um dia, onde está escrito lá o Salmo 91, como você lembra? Aquele que habita no esconderijo, a sombra deles. Entenda aqui, eu vou descodificar isso aqui para você entender. Assim era o tabernáculo. Na entrada do tabernáculo, tinha logo na frente um altar onde se sacrificava e queimava a oferta. Depois do altar, tinha a pia de bronze, que era cheia de água, porque sacrificou, lavava a mão ali. Aquela pia era de bronze, é uma bacia de bronze com água. Mas na hora do sacrifício, que horas? 3 horas da tarde, o sol ficava em cima da bacia de bronze. E o refletir do sol fazia com que olhasse e via a água vermelha por causa do bronze. E a água parecia sangue, mas não era sangue, era água. Parecia sangue por causa do bronze vermelho, mas quando metia a mão era água. Parecia sangue, mas quando metia a mão era água. Parecia sangue, era sangue, era sangue, era sangue, mas quando meteu a mão era água. Quando passava pelo altar, dentro do tabernáculo chamado santuário, tinha 3 elementos ali: a mesa da propiciação com pão, o candelabro aqui na frente, e do outro lado o incensário. O incensário, o que queima e leva nossas orações, o que desce, mas também sobe. O que disse: eu vou descer e ficar embaixo 3 dias, mas eu vou me levantar de lá de baixo e vou subir para o meu Pai e o vosso Pai. Então ele sobe para ofertar, mas o pão da mesa da apropriação era o pão do alimento, porque parece que ele disse: eu sou o pão da vida, e quem comer de mim não terá fome. E aqui no meio, um candelabro com as 7 lâmpadas, porque as 7 lâmpadas representam os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, Deus só tem um Espírito, o Espírito Santo, mas porque 7 é a plenitude do Espírito, o Espírito de temor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de autoridade, o Espírito de quietude. Essa é a manifestação do Espírito Santo. Todavia, porém, o candelabro que ficava ali aceso, olha para aqui, ele refletia lá atrás, e lá atrás, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. Sabe o que acontecia, pastor Manuel? Ele, muitas das vezes, ele entrava no tabernáculo, na necessidade, porque é o único que tinha acesso. Ele ia lá perto da arca, e ele deitava na frente da arca. Só que quando começava a refletir a luz do candelabro, a luz ofuscava os seus olhos, e ele não conseguia dormir. Então o que ele fazia? Ele se levantava e ele ia para trás da arca, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele, a sombra do Onipotente, da arca, descansará. Quantos estão entendendo? E ele está dormindo ali, está dormindo ali. Por volta de meia-noite, uma voz brada lá fora e grita: Samuel! Samuel! O servo que aprendeu a ouvir e a correr, sai correndo, porque ele já está preso e já entendeu a ser servo. E ele chega para Eli, diz: me chamou Eli.
Acorda, menino. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. No outro dia, vai dormir. Samuel, Samuel. E ele acorda, só que ele não entende. Ele está atrás da arca. Mas quem está chamando ele? Ele está atrás da arca. Mas quem está chamando ele? Ainda não entenderam. Ele está atrás da arca, dormindo. Mas a voz que chama ele está dentro da arca. O Todo-Poderoso. Então ele vem pela terceira vez. Ele disse: já entendi tudo. Se porventura te chamar de novo, o segredo é esse. Quando ouvir a voz chamando o teu nome, diga: sou eu mesmo, pois aqui. Pode falar, Senhor. Fala comigo. Fala que o teu servo, que o teu servo, que o teu servo, que teus servos, que teus servos, que teus servos. Pelo amor de Deus, Senhor. Fala. Fala que a gente ouve. E então ele volta. Glória a Deus. E no quarto chamado, Samuel. Aí ele vem. Aí ele vê a arca, se dobra diante da arca. Ele estende a mão. Ele estende a mão. E ele fala: há muito tempo Deus está falando. Muito tempo. Aí de repente, mais uma vez, Deus diz: Samuel. E aí o tempo, mais uma vez, Samuel. Ei, Samuel. 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 Ei, Samuel, venha. Venha, Samuel, vem. Vem, Samuel. Venha, Samuel. Venha, Samuel. Venha, Samuel. Venha, Samuel. Venha, Samuel. Eu quero levantar no meio de lavar sobre a terra uma geração, a geração dos avivados em Deus.
Meu pastor, sabe o que ele não entendia? Que cada vez que ele ia, ele voltava com lenha. Samuel, ele ia. Vai fazer o que eu te disse. E ele voltava. Samuel, vem aqui, ele ia. E ele voltava. Diga lenha, pelo amor de Deus. E ele voltava com essa lenha. Ele não sabia, mas ele estava construindo um fogaréu para Deus. Porque Deus não poderia mandar o fogo sem ele. E depois dele trazer tanta lenha, com 14 anos, Deus vendo que a lenha estava pronta, então Deus olhou e disse: agora, Samuel, eu vou contar do meu espírito, porque a lenha vai incendiar. Nossa geração tem lenha pra queimar. Incendeia como que incendiaste as nossas vidas. Olha pra cá, pelo amor de Deus. Mas se vocês ficarem quietos, eu belisco vocês, até vocês glorificarem. Aquele que se dobrou diante da arca e ouviu a voz do Eterno, quando se levantou, fique aí. Quando se levantou um juiz diferente. Mas não levantou apenas juiz, se levantou também profeta. Mas não se levantou só profeta, se levantou sacerdote. Tudo que estava precisando em Israel, quando Samuel levantou, ele levantou os novos juízes, os novos sacerdotes, os novos profetas. Porque essa terra vai ser impactada por essa. Ana, todo ano, 20 anos, só pedia para ela. Egoísta, Ana, interesseira. O culto não é para você, Ana. O culto é para Deus, Ana. Não é você a celebrada, Ana. É Ele o celebrado, Ana. E quando
quando tu entende que é Ele, Ana, o que tu entrega no altar dele, Ele responde, rapaz. 20 anos, indo e voltando lá. Quando ela decidiu entregar, os céus olharam para ela. Ela volta grávida. Depois de 4 anos oferece um menino. O tempo passa. 14 anos o menino é chamado. Ela não sabe. Ela nem sabe. Mas naquele dia, o pastor Marivaldo, ela pega os seus filhos e diz para eles: vamos cultuar o Senhor. Vamos na casa de Deus. Vamos em Siló prestar o nosso adoração a Deus. E os menininhos tudo quebrantado. Bora minha mãe, bora minha mãe, bora minha mãe, bora minha mãe. E eles estão indo. Quando a Ana chega, em vez de Eli aparecer na porta com a veste sacerdotal, com a pedra do Urim e Tumim, com o peitoral sacerdotal, com o manto sacerdotal, ela não vê mais Eli e ela vê um jovem. E ela se pergunta: quem é esse menino novo? Quem é esse sacerdote? Que eu não sei, não falaram nada. E quando ela chega, ele abre os braços. Muito obrigado, minha mãe. Obrigado, porque a tua oração, mãe, me colocou na palavra aí. Não é possível que tu não esteja sentindo essa presença. Obrigado, minha mãe. Não se preocupe, minha mãe. Olha o rapaz falando. A partir de agora, minha mãe, a voz do Senhor vai ecoar na terra. Eu preparei a lenha por muito tempo. E Israel verá a chama de Deus arder de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Que fique essa pergunta no seu coração nesta noite. Olha para cá, juventude. O que tu trouxe para Deus nesta noite? Você trouxe lenha? Ou você trouxe palha? Trouxe lenha? Ou trouxe palha? Trouxe lenha? Ou trouxe palha? A diferença da lenha e da palha é que a palha queima na hora do culto e quando sai da porta ela apaga. Mas a lenha não. Quando ela queima aqui, que tu sai pelas portas, a tocha. Infelizmente, Samuel é para todos, mas nem todos querem ser. Vou repetir: Samuel é para todos, mas nem todos querem. E para ser Samuel precisa querer. Que Deus não fosse.
de crente que conhece o Deus dos pais passar a conhecer não o Deus de Ana, mas o meu Deus. Eu tive experiência com Ele. Ele falou comigo, eu ouvi Ele falar, e por isso Ele me acendeu. Mas Deus vai acender uma tocha poderosa, uma nova juventude. Essa igreja vai ser conhecida como Igreja dos Jovens. Gustavo, né? Gustavo, você lembra da última vez que eu estive aqui? Você se lembra do que Deus falou contigo? Então fica a pergunta, por que ainda não aconteceu? Está na hora, moço, de tomar a posição. Está na hora de Samuel não agir mais como um menino que corre, mas como um homem que se posiciona. Está na hora de alguns tomarem o posto daqueles que querem ser os chamados por Deus. Se não for você, ele passa a vez para outro. Mas espero que tu faça o que eu fiz um dia, o que Marivaldo fez um dia, que não passe de nós. Se a oportunidade chegou a mim, ela tem que parar. Que Deus faça outra obra com outro, mas o que ele queria fazer, ele para. Porque eu decido servir a Ele. Então eu vou finalizar nessa noite dizendo: daqui a 10 anos, como você quer estar? Daqui a 10 anos, como você quer estar? Daqui a 7 anos, que já passaram 7 da última vez que eu tive, será que tu vai querer estar do mesmo jeito? Vai querer ser impactado por Deus, esse Deus que está ardendo aí dentro de você, não quer arder só no coração, mas em toda a alma. Olha para aqui, meu amor. Você que sua lei apagou, você que se afastou dos caminhos de Deus, você que se desviou do caminho do Senhor. Hoje Deus, Ele te chama pelo seu nome. Venha. Eu quero ativar novamente, lançar fora as cinzas, soprar o vento, aquecer a brasa e acender o pavio que está fumegando. Cadê você? Cadê você aqui nesta noite? Vai tomar essa decisão de retornar para os caminhos do Eterno. Eu não estou falando de pessoas apenas que se desviaram. Eu estou falando daqueles que estão na casa, mas que estão afastados. Não afastados de Deus, mas dos projetos de Deus. E hoje Deus te chama. Cadê você? Onde você está? Para restaurar o chão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesta noite, a sua lei pode ser que queime no altar de Deus, que queime em nossos altares, que a chama não se apague em nós, para que o nome do Eterno seja glorificado. Levante sua mão para passar para o pastor Marivaldo. Você pode louvar.
Você vai sair daqui, vocês vão sair. Vai procurar um jovem, uma jovem aí. E vai trazer para aqui para a gente orar junto. Pode ser? Amém, jovens? Procure alguém. Só não me venha sozinho, pelo amor de Deus. Traga uma alegria, pelo amor de Deus. Rogamos a Ti que perdoe nossos pecados, perdoe nossas ofensas, perdoe nossas vaidades, perdoe nosso orgulho, perdoe nossa soberba. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nossas vidas, porque nós não somos nada sem Ti. E nesta noite, se nós estamos aqui, é porque conhecemos a Ti como Salvador, mas não apenas Salvador, Tu também és o Senhor de nossas vidas. Por isso, como Senhor de nossas vidas, nos curvamos perante a Ti para Te servir. Por isso te pedimos, Pai, aquebrante nossos corações, nos dê uma linha de compreensão e entendimento para Te servir com uma excelência, como o grande rei te serviu. Como disse Paulo, que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas como servo se humilhou, se despindo de toda a sua glória, para te servir.
como servo, além de se humilhar, se entregou por amor à humanidade por causa dos teus propósitos. E a morte não foi uma morte qualquer, sendo a morte da cruz, mas aquele que se humilhou como servo, o Senhor também o levantou. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui sobre o nome daquele que foi servo, mas que hoje é Senhor. Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, ó Deus, te pedimos, entre nesses corações aqui diante do teu altar. E assim como falaste com Samuel, fale com eles também acerca dos teus propósitos, para que o teu nome, somente o teu nome, unicamente, verdadeiramente o seu nome, seja então glorificado. Levante profetas, levante diáconos, levante uma geração de presbíteros, levante uma geração de pastores, levante uma geração de mulheres voltada para a intercessão, oração, para o serviço da tua obra. Traga, Senhor, uma geração de evangelistas, de missionários, de missionárias, homens e mulheres dispostos à tua obra, onde a chama não se apaga, onde o fogo continuamente arde sobre o coração deles. Pegue o desprezível, o desacreditado, e faça a tua obra, porque tu, Senhor, és perito nisso. Os jovens, levante a mão aqui na frente, por alto. Levante a mão para os céus. Assim como Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus espera essa declaração da sua boca. Então você vai declarar nesta noite com uma voz bem alta, para que a terra ouça, para que o inferno escute, para que os céus ouçam, que os seus ouvidos estão abertos para ouvir somente a voz do seu Senhor. Então quando eu falar 3, você vai abrir a boca e vai gritar bem alto,